voltamos com o nosso podcast, a gente deu uma paradinha aí, final de ano, começo de ano, e agora a gente voltou com o Dr. André, ele é cardiologista, e a gente vai falar um pouquinho da importância da relação da saúde bucal com o coração. Dr. André, pode se apresentar? Bom, um prazer imenso, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer poder estar falando de saúde e ajudar as pessoas a melhorarem, né, a vida delas, a saúde delas, viverem mais e melhor. Eu sou cardiologista clínico intervencionista. Para quem não entende, cardiologista intervencionista faz procedimentos minimamente invasivos em âmbito hospitalar, como colocação de stents, cateterismo cardíaco, tratamento de pacientes infartados, né, de forma aguda, por exemplo. E faço a parte também de cardiologia clínica, né, no consultório. E o meu maior objetivo é tentar ajudar as pessoas, como eu já falei, a viver mais e melhor. E eu acredito que isso tem muito a ver com como as pessoas vivem, né? A maior parte das doenças e dos problemas de saúde que nos afligem, que vão gerar sequelas, limitações e eventualmente nos matar, são problemas causados pelos nossos hábitos de vida durante décadas. E vivendo já, né, desde 2001, quando eu me formei, muito no âmbito hospitalar, eu presenciei, né, essas pessoas, como você também, né, que trabalhou muito em Sim. hospital, Uhum. eu presenciei muitas pessoas que chegavam muito enfermas no hospital e entendia que, poxa, foram décadas ali para que elas chegassem no ponto onde elas estavam e que muito poderia ser feito antes, né, para evitar que as pessoas ficassem tão doentes assim. Uhum. Então é mais ou menos essa a minha trajetória. Dr. André é mineirinho, não é daqui de São José. Ele é de Minas Gerais, Belo Belo Horizonte. Horizonte, de BH. Mineiro é gente boa. É, assim, o que que a gente precisa visar, né? Eu tava conversando aqui, né, nos bastidores com o doutor, que a gente precisa gerenciar o nosso envelhecimento. Então foi aonde eu comecei a procurar mais essa parte da integrativa, né? Eu tava explicando para ele o que eu sempre falo para os meus pacientes, né? Que eu peço muitos exames de sangue para ver assim a questão, porque eu trabalho, faço a parte odontológica, né? Uhum, Mas eu faço um pouco da parte estética também. uhum. Eu tentei focar só nisso, mas eu tenho bastante paciente assim, criança, pacientes especiais. A gente atende aqui no mesmo lugar, vai fazer 19 anos. Então, assim, Hum, tem neto, vô que traz neto, né? tá. Então, não consegui largar disso, né? E eu gosto muito também da odontologia e acho que é muito importante para a parte estética também se preocupar ainda com a odontológica, né? E essa parte da saúde como um todo, eu sempre falo, né? Não adianta a pessoa querer ter um rosto bonito, fazer lá a harmonização facial, se tá doente, se tá inflamado Sim. sistemicamente, né? Eu olho, eu peço panorâmica, né? E na panorâmica eu não olho só o dente. Né, eu olho lá também, já aconteceu de pegar assim, uns 3 casos de paciente das artérias parecer a placa, porque Você consegue aparece ver a calcificação carotídea? aparece na Olha, panorâmica. E aí eu falo pro paciente, procura o cardiologista e interessante. fala pro cardiologista. Às vezes eu até mando levar a panorâmica, né? Porque às vezes o Uhum, cardiologista consegue ver e ajuda também, com né? certeza. Então eu sempre olho. Então eu não olho só a parte ali dentária, óssea, né? Eu olho tudo. Olho a parte do nariz ali, né? Pra ver se não precisa mandar pro otorrino. E aí Uhum, eu olho aqui as carótidas, vejo se não tem. Dá pra ver. Então já peguei meu pai mesmo, ele tem, mas o meu pai já faz acompanhamento, né? uhum. Então é importante ter essa visão como um todo, né? Sim, Da sim. gente ter essa orientação para o paciente e, claro, saber mexer, saber a nossa limitação, que a gente Uhum. não pode também ultrapassar os nossos limites. Então, eu sempre falo para eles: se eu ver alguma alteração no seu exame, dentro do que eu posso, eu te ajudo, o que eu não posso, encaminho para um profissional habilitado, Uhum, que vai te ajudar no caso da carótida, um cardiologista, uhum, né? uhum, E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa importância odontológica, né? uhum. Que o dentista precisa ter essa visão como um todo na hora de tratar de um paciente que tem algum problema cardiológico, ou até para evitar ter algum problema, né? Sim, com certeza. Existe uma correlação muito íntima entre a saúde bucal e a saúde cardiovascular. Diversos estudos, esses estudos já datam de décadas, mostrando que
uma doença periodontal, por exemplo, ela está relacionada com aumento de inflamação, mesmo que subclínica, né? Quando a gente diz inflamação subclínica, é uma inflamação que, a grosso modo, ela não é muito perceptível em termos de sintoma. Para vocês terem uma noção, o que é uma inflamação clínica? Por exemplo, você tem uma crise de gota, artrite qualquer que seja, fica inflamado o seu joelho, muito vermelho, inchado e doendo bastante. É clínico. Está todo mundo vendo e você também sentindo. O grande problema para as doenças cardiovasculares e outras, como até o próprio câncer, os próprios cânceres, são as ditas inflamações subclínicas, ou seja, a pessoa está inflamada, não percebe que está e fica décadas inflamada ou anos inflamada. E uma das causas frequentes de inflamação subclínica é a doença periodontal ou outros tipos de doença bucal e odontológica, né? E isso muitas vezes passa batido. Então, sempre que eu estou diante de uns pacientes no acompanhamento e eu vejo alguns indícios no exame de sangue mostrando inflamação subclínica, né, eu sempre tento checar com eles como é que está a saúde bucal e tudo, para eles poderem estar checando isso para ter o maior zelo possível, né, que é uma das fontes. E também essa inflamação subclínica ajuda a desenvolver o que? A doença aterosclerótica, que é a doença que, em última análise, gera o entupimento das artérias, seja do coração, seja as carótidas que vão para o cérebro e outras artérias, né? Que é uma doença inflamatória. Então, tudo que inflama pode exacerbar esse processo aterosclerótico. Bacana. Eu tive um caso de uma paciente que tinha um problema periodontal muito severo. E aí eu pedi, né, para ela fazer os exames de sangue. E o PCR dela deu bem alterado. Daí foi muito legal, porque assim, eu consegui pedir para ela fazer antes de fazer as raspagens, Tá. né? O tratamento. E aí, depois que ela terminou, eu pedi para ela fazer novamente. E deu para ver essa comparação muito clara, né? Interessante. De Baixou bem o abaixar PCR. bem o PCR dela. Olha. Então, ela tava assim, quase 5 o PCR Tá. dela. E aí abaixou para 0,01. Pois é, tá vendo? Então, só com tratamento para periodontite, né? Tratamento Sim. periodontal, raspagem, limpeza, daí eu fiz a orientação para ela. E porque às vezes a pessoa não acredita, né? Então, assim, o PCR foi o mais, assim, o mais visível, mas eu pedi o hemograma, também deu alterado, né? Urina, pedi para ela vários outros exames, né? Para ver que realmente não era, por exemplo, não era uma infecção de urina, era alguma outra coisa. E aí, depois do tratamento, ele abaixou. Então, e as pessoas não sabem a gravidade que tem, que o PCR, né? Se o senhor puder explicar um pouquinho o que é, mas o PCR é sobre inflamação, infecção sistêmica, Sim. né? Que é no sangue. No hospital faz muito o exame de PCR, né? A proteína C reativa ela é uma proteína chamada de fase aguda, no seguinte sentido, né? Em situações onde a gente tem traumatismos, acidentes, fraturas e infecções, ou traumatismo cirúrgico, mesmo pós-operatório de qualquer cirurgia, você tem uma reação inflamatória para tentar, porque a inflamação, inicialmente, ela é uma tentativa do corpo de curar a gente, né? Então isso é muito importante. Porém, acontece dessa inflamação ficar desordenada, descontrolada e ficar em excesso, o que vai trazer também malefício, seja de uma forma aguda, seja de uma forma crônica. No que tange a forma aguda, a PCR, a proteína C reativa, vai subir para níveis bem altos, acima de 20, 30, 40. Quanto mais alta ela tiver, maior a gravidade dessa inflamação, e quando a gente está diante de uma infecção, que também é uma das causas de inflamação, uma PCR muito estourada, ela sugere infecção bacteriana, uma PCR mais baixa sugere uma infecção virótica. Porém, quando a gente está falando de inflamação subclínica, é prudente que a gente entenda que, mediante uma situação de estresse agudo, como eu já falei, trauma cirúrgico, acidente ou infecção, ou uma crise de uma artrite, por exemplo, mediante esse momento, não adianta você usar a PCR para avaliar a inflamação subclínica, porque a pessoa está no meio de uma crise inflamatória. Quando ela sai desse episódio de crise inflamatória, ela entra, digamos, no normal dela, é que aí sim a gente vai poder usar a PCR ultrassensível e ela vai nos mostrar se existe ali, debaixo dos panos, uma inflamação subclínica. E aí é quando a gente usa os marcadores, que geralmente o corte é
é menor que um, entre 1 e 3 e acima de 3 miligramas por decilitro é o corte de análise de risco cardiovascular. Então, se você tem uma proteína C reativa ultrassensível menor que 1 miligrama, com alto, moderado ou baixo risco cardiovascular, mas sem dúvida é um indicador que a gente utiliza também. Utiliza bastante, né? Uhum. E a gente vê assim que as pessoas não dão muita atenção, né, para essa questão da inflamação, né? Uhum. Exatamente como o senhor falou, né? Por ser subclínico, então às vezes a pessoa não sente nada, acha que tá tudo bem, e aí deixa a coisa às vezes fica pior, né? Porque Uhum. acha assim, só uma dorzinha, uma coisinha de nada, não tá tudo bem, e às vezes já tá uma coisa mais avançada, né? Uhum. E aí, essa questão do olhar como um todo é muito importante para o profissional da saúde ter essa comunicação, né? Ter essa visão, né? Então, igual no meu caso da odontologia, né? É importante o dentista ter. Eu falo que eu, né, fui dar uma palestra esses dias na faculdade, daí eu falei, nós temos um poder, vamos dizer assim, muito grande de ajudar os outros profissionais porque a nossa profissão, ela abrange tudo, né? Vamos dizer, a gente pode pegar pessoas que têm problemas emocionais, que a gente pode mandar encaminhar para um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Existe alguns tipos de doença que o primeiro sinal é bucal, né? Uhum. Então a gente pode ajudar o paciente, eu falo, ajudar a salvar vidas, né? Uhum. Então, um exemplo é a leucemia, o Uhum. primeiro sinal é bucal. Uhum. Quando dá os outros sinais já está bem mais avançado. Mas o primeiro sinal é bucal. Então, se eu pegar um dentista que esteja habilitado, que tenha conhecimento, ele consegue ajudar o paciente a ter mais qualidade de vida, até mesmo salvar a vida dele, né? Porque no caso da leucemia, quanto antes for diagnosticado, Uhum. melhor, né? Sim, sim. O tratamento e tudo. Então, existem algumas doenças cardiológicas, né, que dá sinal também bucal, né? Uhum. Então, algumas alterações que a língua, né, fica Sim, maior, sim. né? Doenças reumatológicas, né? Você tem Exato, as lesões, as lesões ulceradas, as aftas, inclusive, exato, que podem, né, tá vindo junto com uma doença reumatológica, uma artrite, uma doença de BC, por exemplo. exato. E é muito interessante isso que você está falando, porque traz, né, a, o odontólogo como um gatekeeper também, né? Uma pessoa que Sim, está ali além do papel único e exclusivamente da saúde bucal, mas ele pode, se ele quiser, e você, né, disse isso muito bem, ajudar no referenciamento de situações que ele perceba e de certos desequilíbrios ou de sintomas ou de sinais que ele perceba que estão presentes e que estão abalando a saúde daquele cliente, mas que não é nada da parte odontológica per se, mas a sim, parte emocional, como você bem falou, até quando você comentou a parte estética, né? Além de você ver a saúde física como um todo, é tão importante também, né? As pessoas que estão buscando melhorar a estética, que é algo que realmente traz muito bem-estar e é super incentivável, claro, mas uhum, também olhar a parte de saúde mental, porque será que também a pessoa não exatamente. está over, não está querendo encobrir alguma insatisfação, algum dissabor aí, uma depressão, uma ansiedade, algum outro problema, e acaba exagerando demais na estética, achando que vai cobrir uma falta que está em outro lugar, Exatamente, né? E isso foi até um ponto que eu falei também lá, que é muito importante, porque hoje em dia as pessoas estão visando muito isso, né? Uhum, Então, lucro, 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 uma máquina de dinheiro, né, estética. Só que eles esquecem de olhar que é um ser humano que tá ali. uhum, Então, isso eu falei, às vezes tem mulher, eu falo muito isso, às vezes tem, mais a mulher, tem homem também que procura estética, uhum, né? Tem uhum, bastante homem que procura, mas é mais a mulher que tem mais esse problema, assim, emocional. Separou, daí acha que o problema tá nela, e às vezes nem tá, às vezes tava uhum, no outro, no companheiro. E aí procura a estética como forma de, vou me arrumar, vou ficar bonita. E aí, isso, às vezes não vai preencher aquilo que ela que tá buscando realmente, uhum, né? Então, isso é importante na hora de você ouvir, né? Eu sempre falo assim, quem senta na sua frente, eu falo que isso é muito importante, nós que somos profissionais da saúde, a gente utilizar muito os nossos sentidos, né? Então, o ouvir
e o ver, né? A Uhum, boca vai usar pouco, que uhum, a gente vai falar bastante para explicar para o paciente, mas o mais importante na hora que o paciente sentou na sua frente, principalmente se for a primeira vez, é o ouvir e o ver, né? Então, o ver, você ver a forma que ele tá agindo, a forma que ele tá falando, olhar o corpo, olhar se não tá um pé inchado, se não tá um corpo inchado, né? E o ouvir o que ele tem para falar, porque ele sempre vai falar. uhum. Ele sempre vai falar tudo aquilo que ele tá sentindo, as dores dele, principalmente quando tem essa parte emocional, né? Uhum. Então, eu falo que é muito importante essa questão. E a capacidade de ouvir, né, de escutatória, ela, por vezes, é muito negligenciada no esquema de mundo que tem sido hoje, né? Um mundo muito rápido, muito ágil, sem tempo para nada, Sim, essa coisa dessa atenção muito fragmentada que o contato com a tela em excesso nos traz, né? E a incapacidade de ter atenção durante 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, atenção plena, seja com um cliente, seja com um parceiro, seja com um filho, porque a gente está sempre, se deixar, né? A gente está sempre vagando. É sim, como se a TDAH fosse o normal agora, né? sim, E é interessante porque eu tenho percebido, eu tive num congresso esse fim de semana e eu percebi nitidamente que a minha capacidade de manter atenção em palestras, ela, comparativamente com alguns anos atrás, ela diminuiu. Porque a gente está tão acostumado a estar o tempo inteiro se interrompendo o que a gente está fazendo para ver uma mensagem, para resolver uma coisa, que é uma questão de treinamento mental mesmo, sabe? sim, Interessante. sim. E essa atenção é fundamental, né? Sem uma atenção adequada, você não faz nada bem feito. Nada bem feito. E essa atenção precisa ter em todos os lugares, né? Uhum, E aí, infelizmente, o nosso dia a dia tá tão acelerado, né? Tantas funções, né? E quem é da área da saúde, que é responsável, que busca conhecimento e se atualizar, a gente tem muita pressão, né? Então a gente tá o tempo todo, ai, buscando conhecimento, buscando isso, buscando aquilo. Então a uhum, gente fica nesse acelerar, né? sim, E aí a gente esquece de cuidar da gente, sim, né? Então, isso é muito importante porque a gente precisa estar bem para tratar, para cuidar do outro, né? isso. Cuidar do outro bem, ouvir, ver, e até mesmo aplicar, né? A poder aplicar no paciente aquilo que a gente quer de conhecimento, né? Sim, Então, eu falo, para a gente aplicar a saúde nele como um todo, a gente precisa estar saudável também, sim, né? A fundamental. gente precisa ser saudável, estar saudável. E o tripé, né? Mental, espiritual, corporal. Não adianta querer. É, pensa que, vou cuidar só do corpo, fazer academia, isso, aquilo, mas e a mente? Como que tá? Uhum, Né? Como que tá o espírito? Como que você lida com certas situações, né? uhum, uhum. Então, eu acho que isso é muito importante começar pela gente, né? Que somos profissionais da saúde, dar essa atenção. Até o senhor tem boas avaliações dos pacientes, né? Os bem queridinhos dos pacientes. A gente. Eles falam muito bem do senhor, dessa questão do ouvir. Isso. Isso é uma coisa que eu faço muita questão, né? De dar o tempo suficiente para que as pessoas possam ser ouvidas e trabalhar com elas, né? O propósito, o motivo, o significado realmente do que elas entender as prioridades delas, né? E trocar um bate-bola, porque muitas das vezes a gente na faculdade, na residência, no treinamento formal, a gente não foi treinado nesse processo de ouvir. Então a gente foi treinado num processo de ser, digamos, bota o chapéu de especialista e mediante uma queixa você vai, olha, faz isso, isso, isso e isso. Uhum. Porém, a coisa é um pouco mais complexa, né, do que isso, principalmente se tratando de uma situação em consultório, que você tem tempo. Diferente do hospital, numa emergência, você não tem muito o que conversar, você tem que fazer as Sim. coisas, senão o paciente morre. Mas considerando uma medicina preventiva, de cuidado, de observação, de acompanhamento de longo prazo, é fundamental você realmente ter um diálogo, né? E o diálogo pressupõe escutar. Porque somente a partir do entendimento comum de quais são as prioridades e os objetivos do seu cliente é que você vai poder, então, expor para ele o que te aparece como possibilidades e a escolha, em última análise, vai ser dele, né? Entre os prós e os contras de cada opção que te vier à Sim, sim. cabeça, você expõe, olha, você pode usar essa medicação, mas talvez
Se você não tolerar, a gente pode usar essa outra. Uma outra opção é a gente, por enquanto, só trabalhar alimentação e atividade física, mas vamos dar um prazo para isso, senão você, por resistência a remédio, fica mais 2 anos exposto a uma situação péssima. Sim, E sim. aí a gente vai criando, né, uma estratégia para evitar danos, mas por outro lado, para empoderar aquela pessoa, né? Sim, eu sempre falo isso, que é muito importante, porque isso também é outro problema que alguns profissionais, isso no geral, não só na odontologia, que não passa opções para o paciente, né? Então eu sempre falo assim, o paciente, você tem que ouvir e ver, né? Mas claro que você é o profissional, você vai ter que falar para o paciente, olha, isso vai ser bom para você, isso vai ser ruim para você, eu acho que dessa forma que você está querendo não vai ser legal. E você passar as opções, porque Uhum. existe mais de uma opção, Geralmente né? sim. Então é muito difícil quando não existe. Quando não existe é porque já está às vezes num estágio mais Uhum. crítico, né? Mas normalmente existe mais de uma opção e você tem que tentar se colocar no lugar do paciente, né? Falar para ele, olha, tem essa opção e tem essa opção. Qual que é melhor para você, né? Uhum. O que que você quer fazer, né? Uhum. Uhum. Que vamos dar um prazo, vamos fazer isso, né? Uhum. Então, isso é muito importante no atendimento e aí é aquele olhar, né, Sim. como um todo do paciente. Então, eu até lembrei agora aqui de uma coisa que eu acho que é legal, assim, que eu falei do dentista, né? Que deveria ser mais explorado, assim, de estudar, se atualizar, ver, porque a nossa profissão é uma profissão que pode ajudar os outros, né? Sim. As outras profissões, né? E não é só o cardiologista, pode ajudar o reumatologista, pode ajudar o nefro, né? Porque Uhum. até a questão do aparecimento bucal tem um tipo de gengivite, que é uma inflamação da gengiva, que às vezes é crônica, e a pessoa tem uma boa higienização, não tem as bactérias causadoras, né, desse tipo de inflamação, e pode estar relacionado aos rins. Né? Hum. Então, assim, e aí, o que acontece a maioria? Isso eu falo porque muito tempo trabalhando na área da saúde, eu vejo isso, né? E conheço muitos dentistas, muitos colegas. Então, às vezes, a gente não aprende isso na faculdade, Sim. né? Então, assim, a gengivite é tratado como gengivite. E não aprende essa parte preventiva, não aprende que pode ter relação com os rins, Uhum. né? Ah, se você já fez tudo que você pode ali dentro da sua área, então você tem que expandir a sua mente e pensar, olha, pode estar relacionado a algum outro problema, né? Uhum. Então, vamos encaminhar para investigar, né, para o especialista, né, para um nefro, para ver se o que pode estar acontecendo. Olha, tá acontecendo isso e Uhum. pode estar relacionado. Só que as pessoas não fazem, então deixa, né? Eu peguei um caso de um paciente que ele também tinha um problema sério na gengiva, já tinha passado por vários profissionais e ele é raça negra. Uhum. Então, assim, tem risco maior de ter problemas cardiovascular, né? Porque a raça negra tem, né? Uhum. E aí, ele com aquele problema da periodontite, gengivite, tudo. E aí, ele passava os dentistas, só fazer uma limpezinha, tá tudo certo. Eu falei, não é assim. Precisa tratar essa inflamação de algum jeito. Se não tratar, você pode ter alguma outra coisa pior. E tem que ver de onde vem isso. Não tá normal, né? Então, eu fiz a minha parte na parte odontológica e fiz tudo que podia. Se não melhorasse, eu ia investigar mais. Uhum. Melhorou. Eu vi que era parte odontológica, mas precisava sanar aquela inflamação. Aí ele falou: Nossa, nunca ninguém. Sempre tive isso. Sempre tive, nunca ninguém falou nada, nunca ninguém fez. Eu falei assim: é importante a gente ter essa visão e tentar resolver de alguma forma. Não resolveu na nossa área, alguma coisa tá errado, Uhum. né? Tem que ver o que tá acontecendo. E aí, às vezes, eu peço muitos exames de sangue e algumas vitaminas eu ajusto, porque me ajuda na parte odontológica e na parte Uhum. estética também. Então, um exemplo para implante, né, que a gente precisa muito do osso. Então, a vitamina D e a K2 Hum. ajuda muito. É uma A das, K2, né? a K2 então, para o implante também é É interessante. muito interessante, Ah, porque ele ajuda legal. a fazer a osteointegração Isso, melhor. aumentar mais a ossificação. Aumentar mais a ossificação. Então ajuda muito. Sim, E indiretamente a gente ajuda na parte sim, cardiológica, sim. né? Então, eu sempre explico isso para meus pacientes, se eu puder falar um pouquinho sobre isso, que a K2 ela pega lá o cálcio e leva pro osso. Então vai ter menos circulante na corrente sanguínea e ele ajuda a evitar alguns problemas Sim, cardiológicos, sim. né? Existem alguns estudos já comprovando, né? Isso é científico mesmo, Sim, né? Existem vários suplementos que têm muitos estudos científicos já comprovando benefícios. É, a K2, ela tem essa característica de diminuir calcificação arterial. sim. Então, né, é um fato que
considerando que a doença aterosclerótica gera calcificação e que os estudos, né, mostram que quanto maior o grau de calcificação coronariana, maior o risco, né, cardiovascular do paciente, o fato da K2 ter essa ação, né, pensa-se que traduz-se numa melhoria desse risco, né? Infelizmente, a gente não consegue ainda ter estudos robustos no sentido de 5.000, 10.000 pacientes randomizado, comparando os dois grupos, por exemplo, usando um K2 e o outro placebo, para saber se tem diminuição de infarto, de mortalidade, porque é um produto que não é patenteável, né? Então você não tem nenhuma, digamos, grande empresa disposta a fazer um investimento para fazer um estudo dessa robustez. Então o que a gente tem são estudos de menor número de pacientes, muitas vezes financiados por governos de países ou por faculdades, universidades, e que a gente consegue ter esses desfechos que a gente chama de desfechos substitutos, né? O desfecho é o quê? Quando você compara num estudo científico uma droga, uma medicação ou um suplemento, você precisa comparar entre os dois grupos. O ideal é que seja randomizado, que ninguém sabe o que está tomando, nem a pessoa que está tomando, nem o médico que está acompanhando, ou seja, duplo cego. E o ideal é que você tenha um desfecho para comparar as duas coisas. O ideal é óbito, que é o desfecho mais importante que tem no sentido de dureza, né? Ou seja, se um produto, se um suplemento, se uma medicação fez diminuir os óbitos do grupo que tomou em comparação com quem não tomou, é um baita ganho, desde que o efeito colateral não seja absurdo. Sim. Porém, para você ter estudos que consigam comprovar benefício de mortalidade ou de outros desfechos importantes como infarto, derrame, coisas assim, incidência de câncer, por exemplo, você precisa de estudar muita gente, você precisa estudar milhares de pessoas. Então, o que na ausência dessa capacidade financeira de bancar um estudo com milhares de pessoas, você faz estudos menores. E aí você avalia desfechos substitutos. Por exemplo, o grau de calcificação na artéria. Sim. E aí sim, a gente tem alguns estudos com K2, mostrando que K2 com doses mais altas, geralmente eu uso 360 microgramas, uma dose bem alta para pacientes que já têm doença aterosclerótica, você consegue ter uma diminuição de calcificação, né? E aumenta a calcificação óssea também. Então, é algo interessante para tratamento de osteopenia, de ajuda na osteoporose, junto com outras coisas, né? E até na gestação é bom. E sabe na parte odontológica, né? Não sei se o senhor sabe dessa informação, mas o dentista já pode ter essa visão até na gestação, porque a gente pode fazer essa prevenção odontológica já logo na gestação, né? Para tentar fazer prevenção para o feto, no caso? Exatamente, né? A gente já tem isso de fazer essa prevenção, né? Não é todo mundo que tem esse conhecimento, mas a gente já tem, que é meio que trabalhar com a mãe. Que tem estudos também que falam da periodontite por parto prematuro. E então tem essa questão da saúde pro feto e a questão de conscientizar a mãe da importância do feto. Mas nisso tudo, a K2 ela evita apinhamento, que é dente torto. Então, a gestante é muito importante fazer o uso da K2 para ter um desenvolvimento ósseo bom no feto. E aí, até alguns profissionais denominam como a vitamina da beleza, né, na gestação. Que fala que o neném nasce mais bonito porque nasce com a estrutura óssea mais formada, né? Mas ele, na odontologia, na visão odontológica, ele ajuda a diminuir o apinhamento porque forma a parte óssea mais desenvolvida, então os dentes ficam com um espaço mais adequado. E vocês usam a partir de quando na gravidez? Assim, tem uma data limite para começar? Pode já começar logo no início, né, da gestação. Mas, não começou, já passei o terceiro trimestre, pode começar a tomar. E as doses que vocês têm usado são quais? 200 microgramas, 250 microgramas, aí a dose tem que ser um pouquinho maior também. Porque por indo conta, pro feto também. Pro feto. Bacana. Você falou uma questão aí muito importante da questão de apinhamento. E eu não sei se você já teve acesso a um livro. Pode ser que o nome não seja esse, mas eu acho que é Respire. É um livro de um odontólogo americano. Se não me engano, ele é odontólogo ou ele é jornalista. Mas ele fez várias pesquisas com odontólogos americanos e europeus
sobre a questão da respiração bucal Sim, sim, tem e do muita coisa impacto, legal. cara, eu fiquei A parte emocional, muito autismo, bacana. TDAH influencia muito nessa parte respiratória. Isso a gente fez com o nosso filho, né? Por ele ter essa disfunção. Então, assim, quem tem esse problema geralmente é respirador bucal. Hum, E aí, à noite, dorme com muita agitação, mas porque é respirador bucal. Então, o corpo tenta de alguma forma trazer o oxigênio. E aí tem a postura corporal que influencia, então geralmente vai com a cabeça, uhum, pescoço pra frente assim, o abdômen vai pra uhum. frente, então geralmente é um barrigudinho, o ombro meio desajeitado assim, porque é o jeito que o corpo É o acha pra. fenótipo que ele tenta respirar Exatamente, tenta melhor. respirar melhor. E aí, quando você trata isso, muda a postura. Então, eu tenho a foto do antes e depois do meu filho. Olha só. Muda a postura. E tem algumas manobras que faz pra noite. Então, parece meio agressivo, mas Sim, colar fita crepe na boca. para forçar a Fita crepe não, desculpa, respiração. micropore. Pra forçar a respirar pelo nariz. Uhum. Né? Então, o respirador bucal tem muita coisa, assim. Tem problema odontológico, Parte né? inflamatória Parte também, né? inflamatória, sistêmica Sim, também, né? sim. Então tem muita coisa legal sobre E isso. uma coisa legal do livro que ele comenta, e que eu fiquei impressionado, que eles estudando é, crânios de 300 anos atrás, 1000 anos atrás e tudo, eles conseguiram meio que correlacionar com a, o surgimento da agricultura e dos produtos aí, no caso, ultraprocessados, não ultraprocessados naquela ocasião, né? Eu falo assim, há 1000, 2000, 4000 anos atrás, Uhum. mas em diferença de quando os seres humanos eram caçadores e coletores, para depois que eles começaram, há cerca de 10 mil anos atrás, a serem agricultores, a, como se diz, os alimentos passaram a ser muito mais moles, porque você começou a fazer muita Sim. farinha, né? É muita mandioca, muita planta, e aí começou a fazer pão e tudo, coisa que antes não tinha. Antes da agricultura Sim. não tinha. Uhum. Era só in natura, era carne, vegetal e fruta, né? Mais nada. Sim. E aí eles falando com uma avaliação dos crânios, como que a arcada mudou mediante uma diminuição da necessidade de De mastigação, mastigar, sim. e aí a parte de respiração nasal ficou comprimida, porque Sim. houve uma queda do palato e tal, enfim, Exatamente. achei fantástico essa. Até tem, ele seguindo isso, os dentes do siso, né? Então, eles têm relação a isso. Antigamente, usava-se eles, né? Você mastigava muito mais, né? Mastigava muito mais, usava-se ele. Então, era desenvolvido mais a parte óssea. Então, ele cabia na boca, usava-se. Não tinha muita parte do apinhamento, né? Da Uhum, falta de espaço. Até porque era carne crua, né? Era uhum, diferente a alimentação. E aí as presas elas usavam para rasgar, né? Então elas eram mais pontudas, bem mais pontudas do que é hoje. hum, E aí depois a evolução, os sisos não foram nascendo mais, porque a parte óssea não foi tendo esse desenvolvimento, a comida mole, né? Então uhum, diminuiu bastante isso, onde tem que ir tirando os sisos. E dizem que a evolução é que as presas, né? os O canino caninos. também vai começar a não ter mais assim essa ponta, né? Diz que vai por conta Hum, que não vai rasgar mais, né? O uhum, alimento, né? uhum. Dizem, preveem isso, né? Por, pela, Do ponto de pela, vista evolutivo. exato. Interessante. Então, e isso são informações importantíssimas, né? Que a Uhum, gente tem que estar ligado, tem que estar atualizado, tem que saber, porque isso tudo faz parte, né? Um outro dado importante, né? Nessa questão da mastigação. Então, às vezes a pessoa mastiga só de um lado, e aí ela é como se fizesse a musculação só de um lado, isso tá. tanto na harmonização quanto na odontologia. E aí eu tenho casos também de pacientes assim. Tô com muita dor no ombro, fui no médico, já fiz exame, fui no ortopedista, tô tomando medicação, tô com inflamação. E vai ver, a pessoa mastiga só de um lado. Uhum, E aí é como se a pessoa fizesse musculação de um lado. E a gente tem vários músculos aqui, inclusive o esternocleidomastoide aqui, que uhum, ele faz parte da abertura e fechamento da boca, né? uhum. E aí a pessoa fica do lado que não mastiga, fica com o ombro caído. Olha E do só. lado que ele mastiga, ele fica com o ombro certo. E aonde que tá com dor? Do lado que tá caído.
Aí a gente passa essa orientação, mastiga dos dois lados, né? É importante. Daí eu faço a explicação para o paciente. E aí ele alinha, né? Porque começa a mastigar dos dois Uhum. lados e a dor melhora. Olha, E que às vezes, interessante. não é todos os casos, claro, às vezes é algum problema mesmo na articulação, mas a maioria dos casos que eu já peguei vários pacientes que foi isso. Uhum, Então, e às vezes a pessoa não sabe, né? uhum, E aí, isso é legal, é uma informação legal pro ortopedista que às vezes não lembra, né? Não tem essa visão como um todo, e uhum. aí trata só do ombro, achando que. E às vezes não é isso, né? Às vezes é só questão de mastigar dos dois Interessante. lados. Então, eu sempre falo que é muito importante a gente ter né? E para o senhor que é médico, trabalha no hospital, vê muita coisa, muitos pacientes de maneira diferente, né? Uhum, E essa prevenção no consultório é muito importante, né? sim, Para não chegar aí para o hospital, né? sim. Para ter que fazer um cateterismo, né? A gente consegue, a gente tem, né, como fator de risco para doenças, no caso as cardiovasculares, né, os fatores genéticos são fundamentais, muito importantes, porém você tem um fator epigenético, que é a Sim, manifestação daquela potencialidade genética, que na verdade a parte genética de todos nós tem a parte que já é manifesta e tem a parte de potencialidade, ou seja, você tem um gene para expressar aquela questão, mas não necessariamente vai ser expressado, depende do ambiente, do meio. Se você está num meio propício a te estimular, você manifesta aquele problema ou aquela virtude, né? Então a epigenética é muito importante. E a epigenética, eu diria que na maior parte das doenças, ela é o mais importante. Porque a maior parte das doenças é poligênica. A maior parte das doenças são vários genes envolvidos ao mesmo tempo. Dificilmente você tem, felizmente, né, doenças de um gene só. E aí é mais complexo, no sentido que você não tem muito o que fazer, é uma coisa mais determinística. Então, quando a gente vai para uma prevenção pensando na parte de epigenética, é onde você vai trabalhar os hábitos, onde você vai trabalhar, né, atividade física, alimentação, gestão do estresse, sono, como é que você pode fazer para melhorar tudo isso, né? E uma vez a gente conseguindo fazer esse trabalho, você consegue diminuir as chances da pessoa desenvolver as doenças mais comuns do mundo hoje, né? Que é a hipertensão arterial, que ela não é só genética, ela é genética também. Mas se uma pessoa perde, se ela está com síndrome metabólica, né? Que a síndrome metabólica é quando você tem pelo menos três dos seguintes fatores. Você tem hipertensão arterial, intolerância à glicose, pré-diabetes ou até já diabetes, triglicérides alto, HDL baixo e a circunferência abdominal aumentada. Então, a pessoa que está num quadro de síndrome metabólica, se ela perde peso, melhora a alimentação, faz atividade física, ela tende a ter uma melhoria absurda da pressão a ponto de ficar sem remédio, melhora o diabetes a ponto de poder ficar sem remédio, melhora o perfil lipídico e o risco cardiovascular despenca. A despeito disso, dessas ações, você tem que monitorar também os indicadores, os exames periódicos e tudo, porque, infelizmente, a gente não pode também falar, ah, não, a pessoa está fazendo tudo certinho, ela está comendo bem, está fazendo atividade física, dormindo direitinho, tá, então ela nunca vai ter problema. Não, infelizmente não. As chances são menores, mas zero de risco não existe. E aí é não, onde entra, né, os exames complementares, periódicos, para que você, né, investigue para certificar, né, tanto na parte cardiovascular quanto na parte de câncer, por exemplo, né, os screenings de câncer que são fundamentais. uhum, Então, uma vez que a gente trabalha isso com as pessoas, e aí você tem, né, não só os hábitos que elas podem adquirir, melhorar e tudo, né, mas também a educação, né, estarem, digamos, alfabetizadas, um mínimo na parte nutricional, entender o mínimo do que é um alimento que tem altas chances de trazer malefício, apesar de nem saber que tem. Então, eu acho que sim, falta um pouco essa alfabetização também, né? A uhum, parte de atividade física, o que seria uma atividade física legal, adequada e tudo também que vale a pena ser feita. A parte do sono, muita gente menospreza demais o sono. sim, Esse mês é o mês do sono, a gente está com várias ações. Quinta-feira a gente vai ter como se fosse um mini simpósio lá na Faculdade de Medicina aqui em São José,
para falar a respeito do sono. O tanto que é importante tem sido menosprezado, né? Exatamente. Eu falo muito sobre o sono com os meus pacientes, né? Porque muitos falam assim, mas doutora, eu não consigo dormir mais cedo, como que eu faço? Porque eu acordo 15 para as 4 da manhã todo dia. Aí eu vou pra academia 4:30 da manhã. Daí alguns pacientes que me seguem na rede social falam assim, doutora, como que você consegue acordar às 4:30 da manhã pra ir na academia? Eu queria ter essa disposição e eu acordo toda disposta. Fala, mas eu durmo mais cedo, eu faço o meu horário de sono que é o mínimo que eu preciso, né? Então eu durmo às 9, eu sei que das 9 às 3 é o meu horário que eu vou estar fazendo a renovação celular. E aquele horário é o horário que eu tô dormindo. E assim, e eu sou um reloginho, porque chega 15 para as 9 já começa. Na verdade, 8 horas, meu farol já começa a baixar. Eu já Uhum. vou ficando assim, mais lenta. De 15 para as 9, nossa, já não me aguento mais. Então, meu corpo meu organismo já acostumou. E aí, Tem quanto tempo que você está nesse ritmo? Sempre foi assim ou você mudou de algum tempo para Na cá? verdade, eu até estava conversando com a Mariana, né? E desde de adolescente, eu comecei a trabalhar e estudar. Eu sempre acordei de manhã, 5 horas da manhã. Tá, Sempre acordava 5, 10, 15 para 5. Mas esse horário de acordar às 15 para as 4 e ir para academia 4:30 já vai fazer 2 anos que eu tá. faço isso todos os dias. E aí, depois que eu comecei a cuidar da minha saúde, eu fico muito disposta, Uhum, assim, né? uhum, Durante o dia tenho muita disposição. Eu até falo assim que às vezes eu tenho mais disposição que uma pessoa de 20 anos. Então, assim, eu bem agitada. O dia que eu não tô disposta a alguma coisa errada, tem. uhum, Mas eu falo para os meus pacientes muito sobre esse negócio do sono que a gente consegue. Nossa mente, ela tem um poder muito grande. Então, tanto pro bem quanto pro mal, né? uhum, Então, eu falo assim, ontem mesmo eu conversei com uma paciente e falei, você precisa se programar. O seu cérebro é igual um computador. Você tem que programar ele, você tem que colocar você tem que toda hora falar assim, eu vou dormir mais cedo hoje, eu vou conseguir dormir mais cedo hoje. Visualizar isso, né? Então, pensa só, já imaginar, estipula o horário que você vai dormir. Você dorme 11 horas da noite hoje, então imagina assim, amanhã eu vou dormir 10:30. Vai meia hora mais cedo todo dia. E aí você visualiza lá o relógio às 10:30 que você tá indo dormir. É, começa a fazer essa programação cerebral mesmo, assim, para você conseguir ter esse costume. Porque é isso, e eu falo, é muito importante você ter o seu período de sono, né? Cada uhum, pessoa, cada organismo, ele se uhum, adapta a uma quantidade, mas o ideal é que seja das 9 às 3 por conta da renovação, né? uhum, E aí eu explico muito isso porque as pessoas não dão atenção. E principalmente estudante, né? uhum, uhum, Acha que. Eu acordava 3 horas da manhã para estudar, era o melhor horário, assim, eu tirava nota ótima quando eu acordava às 3 horas para uhum, estudar. Mas cada pessoa se adapta a uma rotina de sono, mas o importante é estar dentro desse horário da renovação celular. E aí tem gente que precisa ficar mais, tem gente que fica um pouco uhum, menos, né? Mas realmente as pessoas não dão mais importância pro sono, né? uhum. E a gente está vivendo um mundo, uma contemporaneidade que ela te empurra para desprezar o sono, né? Porque Exatamente. você acaba achando que o sono é perda de tempo, e pelo contrário, né? Então, tem um livro Por que que a gente dorme, né? Why We Sleep, que ele fala, poxa, imagina, se você considerar que os Homo sapiens estão aqui desde 300 mil anos atrás e que até 10 mil anos atrás a gente era caçador e coletor, basicamente a gente fazia três coisas na vida. A gente caçava e procurava alimento, a gente reproduzia e a gente se protegia de agressores. Durante 300 mil anos a gente fez isso. Por que será que a natureza, a evolução, mantinha a gente tendo que dormir 8 horas por dia, sendo que enquanto a gente estava dormindo, a gente era presa fácil para predador, a gente não estava reproduzindo e a gente não estava indo atrás de comida que poderia nos matar o fato de não ter comida. Sim, E mesmo assim o sono se manteve. Então deve ser uma coisa realmente que tem importância, né? sim, Então, sim, é uma coisa, cara, de 300 mil anos a gente continua precisando de dormir, é porque, mesmo com o risco de ser morto, de ser atacado por alguém, de não passar a sua espécie para frente, ou de morrer de fome, é porque é algo muito importante, né?
Exatamente. Voltando à hipertensão que o senhor falou, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu queria fazer uma pergunta assim na questão do sal integral. O que que o Uhum, senhor acha na questão da hipertensão, né? Porque eu vejo muito assim, as pessoas não dão muita atenção também para hipertensão. A hipertensão é meio bobeira, né? uhum, Que as pessoas acham, né? Quem tem, meu pai, por exemplo, eu vou dar um exemplo dele, né? Ele é hipertenso, mas eu não posso falar perto dele que ele é hipertenso, porque ele fala: não, eu não tenho nada, não, eu não tenho, não, não tenho hipertensão. Eu só tomo medicação. Mas ele fala que ele não tem hipertensão, né? Mas as pessoas acham que é assim, é como se fosse uma unha encravada, né? sim. Não tem muita importância a hipertensão. Não que a unha encravada não tenha, né? Mas assim, eu digo que as pessoas acham que a hipertensão é bobeira. Então, às vezes, pacientes meus mesmo falam assim: não, eu não tenho, tem algum problema de saúde? Não, não tenho nada. O que que você toma? Ah, tomo losartana. Eu falo assim: mas você não tem hipertensão? Não tem alguma coisa? Não, não tem nada, não. Eu tomo hidroclorotiazida, losartana, não sei o quê. Não tem nada, não. É só controle da pressão mesmo. Ou seja, é hipertenso, né? Uhum, Então, assim, e as pessoas não dão atenção, e aí come tudo errado, né? Fast food, carne processada, uhum. que atrapalha muito. Sim, a hipertensão, ela é não só uma doença por si, mas também um fator de risco importante para doença cardiovascular cerebrovascular. Ou seja, para infarto, para insuficiência cardíaca, para problema renal, para derrame, para cegueira, né? E todas essas outras complicações vasculares, como dissecção de aorta, por exemplo. Ocorre que parte das hipertensões, elas estão em conjunto, como eu falei anteriormente, da síndrome metabólica. Eu diria que talvez a maior parte delas, que são pessoas que estão um pouquinho acima do peso, que comem de forma inadequada, que são sedentários, que estão dormindo mal, que estão estressados e que entra nesse processo por uma rotina mesmo de vida, às vezes é cultural, familiar e tudo, e tem a genética, né? A hipertensão tem um caráter genético muito importante também, né? Mas se a pessoa perde peso, alimenta de forma mais adequada, faz atividade física regular, ajusta o sono, o estresse, os níveis pressóricos tendem a baixar bastante, a ponto de diminuir a necessidade de medicamento e às vezes até ficar sem. É, Né? E aí, o grande vilão, se você for pegar um grande vilão da hipertensão, é difícil de encontrar, né? O sal, por muitos anos, foi considerado como o grande vilão da hipertensão. sim, é. E sim, a gente não recomenda que os hipertensos exagerem no sal, porque eles já estão num processo de descontrole renal e cardiológico e qualquer excesso de sal faz aumentar a retenção de água e sal e aumenta os níveis pressóricos e descontrola. Porém, muitas vezes não é o sal o grande inimigo, às vezes é o açúcar. O açúcar, o ultraprocessado, a fritura, né, os doces que estão, as guloseimas que estão fazendo ele estar pré-diabético, com síndrome metabólica, com esteatose hepática não alcoólica, e isso fazendo com que os rins, né, por esse excesso de insulina no corpo, retenham mais sódio e água e gerando uma hipertensão aí dentro dessa síndrome metabólica, né? Então é algo que precisa estar Até a atento. vitamina D, se tá baixa, também acontece, né? Porque daí tem aquela questão da tríade lá do PTH, né? Sim, Daí se o isso PTH sobe sobe demais, demais, aí a vitamina D tá baixa, daí o cálcio, o potássio, e aí isso também atrapalha na pressão, né? pode, Arterial, pode, pode pode descontrolar. descontrolar. Eu vou contar um caso pro senhor de um paciente que eu tenho. Ele tem, acho que 20, não, ele tem 28 anos. E ele é hipertenso, descobriu a hipertensão dele, acho que com 26, fazia uns 2 anos que ele estava tomando medicação já para controlar fraco a dosagem, mas mesmo assim tomava. Eu falei pra ele assim: mas você é tão jovem, você tem caso na sua família? Ele falou: não. Aí eu falei: eu fiquei perguntando pra ele, porque eu fiquei assim, achei muito, Uhum. né, Inusitado, no né? estado. E ele não é da raça negra, ele até é Uhum. loiro, é meio alemão, assim, né, meio Uhum. loirinho. Aí eu falei: não, alguma coisa tá errada, mas quando você foi no médico, o que que ele fez, assim, né? Aí ele falou assim: ele passou medicação. Eu falei assim: mas você não investigou o porquê? Porque, assim, alguma coisa tem, porque você é jovem e ele faz exercício físico, ele Hum. não é obeso, ele tem um corpo bom, ele tenta ser o mais saudável possível, né? Aí eu passei algumas orientações pra ele. Aí eu descobri uma coisa, né? Ele falou pra mim que ele bebia muita água.
Aí eu falei assim, mas quanto de água que você bebe mais ou menos por dia? Ah, uns 4, 5 litros, doutora. Eu falei assim, e o sal? Quanto que você come de sal? Aí ele falou assim, daí ele falou, eu parei de comer coisa com sal, porque por causa da hipertensão. Falei, pronto, é isso, seu problema. Você tem um equilíbrio, um desequilíbrio eletrolítico. Você bebe muita água, você elimina muito os eletrólitos e você não faz um equilíbrio ali. Falei, muita água também faz mal, né? Uhum, E aí eu expliquei pra ele, falei assim, volta no seu médico, conversa com eles, conta essas coisas pra ele, porque às vezes você não contou e às vezes ele pode ter esquecido de te perguntar, né? Às vezes ali uhum, no momento, né? Eu falei pra ele, volta no seu médico, conversa com ele. Mas enquanto isso, toma uma quantidade de água adequada e não é pra consumir um monte de sal, mas uhum. tentar equilibrar isso. Aí ele fez isso, né? E aí ele começou, a pressão dele começou a regularizar e ele foi tirando a medicação aos poucos. Então, às vezes, foi um caso específico, né? Mas às vezes tem casos que a pessoa acha que porque tudo em excesso faz mal, né, doutor? Sim. Então, tanto o que é bom quanto o que é ruim, né? Uhum. A gente tem um ditado antigo, né? A droga, o veneno do remédio, o que muda É a é dose. a dose, né? Sim. Então, assim, a água é saudável, a água faz bem, mas muita água também pode causar Sim. prejuízo, né, para o organismo. Sim. E na questão cardiovascular, é muito volume, né? Sim. E pode gerar hiponatremia, né? Que é a queda do sódio no sangue. E essa hiponatremia, por sua vez, pode dar sintomas neurológicos, renais, cardiovasculares, psiquiátricos, porque isso tudo afeta. Então, eu lembro que tinha, quando a gente era criança, tinha aquela brincadeira copo d'água, não sei se aqui em São Paulo, São José, vocês faziam também, que ia jogando baralho e de repente, quando a pessoa pegava 4 cartas iguais, eu acho que aqui é porco, né? O porquinho que eles Ah, o falam. porco. É, lá era copo d'água, aí tinha que tomar um copo d'água. Ah, Aí, às vezes, a pessoa tomava 10 copos d'água ali, e aí eu lembro direitinho de um tio meu que era médico falando, ó, você fica achando que isso aí não faz mal, se ficar tomando demais vai passar mal e tal, né? Então a gente não tinha essa noção. não tinha. Eu já também tenho um outro caso de uma criança de 7 anos que ele tava brincando assim essas coisas de colocar o cano assim, brincando é, com a água, daí foi pondo na boca, foi bebendo, bebendo, bebendo. E aí ele tava com a avó dele, a avó não viu, né? E aí daqui a pouco, quando ela olha, ele caído no chão, desmaiou, né? Aí ela ficou desesperada, e daí foi ver, era por conta da água, que ele bebeu muita água, né? A criança Uhum. pequenininha, e aí teve esse. Deve ter feito hiponatremia. Exato. Então, eu acho que assim, né? É muito importante a gente pensar que tudo que é bom também, tudo que parece Sim, bom também pode ser ruim. sim, Então tem que ter o equilíbrio, né? sim. Procurar um profissional sempre, né? Não fazer nada da cabeça, né? Uhum. E ter o acompanhamento adequado, né? O equilíbrio eu acho que é a arte mesmo do bem viver, né? Eu conseguir chegar no equilíbrio, entender tanto o equilíbrio mental quanto biológico, né? Quanto social. Enfim, eu acho que é o que realmente diferencia, a meu ver, as pessoas que vão ter vidas mais plenas, por mais tempo, com menos sofrimento, e poderem desfrutar melhor aí dessa dádiva que a gente ganhou, que é a vida, né? Sim. E uma das coisas que me ocorreu aqui agora, que tem a ver com saúde bucal, um paciente que eu atendi, tinha um ano que ele não voltava, ele voltou, um senhor já mais de idade, e aí eu percebi que ele tinha ganhado peso, falei, pô, o senhor tá bem, ganhou peso, ele tava bem magrinho. Ele ganhou uns 5 quilos, mais ou menos. Aí a filha, ele ajustou a prótese dele, que antes estava soltando, ele não conseguia comer direito, agora então, tanto que isso, né, a pessoa poder, você vê, o idoso que não tem, né, ou a dentição já foi embora e não tem uma prótese adequada, ou com alguma dificuldade na dentição atual, enfim, tanto que isso impacta, né? Tanto que isso impacta Sim, na sobrevida, na sim. sarcopenia, na desnutrição, né? Sim, sim, impacta muito. Para finalizar, eu lembrei de uma outra coisa aqui também, na questão agora, puxando um pouco para estética. As pessoas às vezes querem. Eles brigam muito com a olheira, né? Uhum. E assim, eu sempre tento, toda vez que eu acho um problema, eu tento achar uma solução para ele, né? Vou pesquisar, vou estudar, vou ver se tem alguma coisa. E tinha um paciente específico que tava com uma olheira, já tinha feito blefaro, tava com aquela Uhum. orelha, e aquela olheira bem, bem eminente. E assim, não tinha o que fazer, né? E eu
eu não gosto de ficar oferecendo um monte de procedimento estético ali para tentar resolver aquilo ali sem ver da onde tá vindo, né? Uhum. E aí tem alguns estudos que falam que pode estar relacionado à inflamação intestinal, né? Então, às vezes, tem que investigar se tem algum problema no intestino, Ó, porque interessante. pode ter algum tipo de inflamação intestinal que fica com essas olheiras características, assim, bolsas, sabe? Aquelas bolsas bem Hum, grandes. E às vezes a pessoa, assim, fala, mas claro que você tem que ver, né? Ah, tá dormindo bem, não tem uma vida boa, saudável, dorme bem, tudo. E essa olheira, né? uhum, Então, não adianta querer ficar fazendo um monte de procedimento estético ali, sendo que pode ser alguma coisa sistêmica, né? uhum. Então, eu acho que nós profissionais da saúde temos que ter esse olhar como um todo. Eu acho que toda profissão deveria ter Sim, isso, eu falo. sim. É cada um dentro da sua limitação, sem invadir a propriedade do outro, né? E ter essa humildade de encaminhar, de orientar, de saber o seu limite também, né? Porque Uhum, nós temos as nossas limitações. Tentar ajudar o paciente de alguma forma. Já descobri em paciente é, lúpus eritematoso sistêmico, uhum, que ela estava sentindo várias coisas, passou com vários profissionais, e aí eu pedi os exames, né, que eu peço vários exames, e aí descobri que tinha esse lúpus eritematoso. E aí, assim, a gente tem que saber as nossas limitações. Eu não vou tratar isso, né? uhum, Então vamos encaminhar para um profissional que vai tratar, né? Ah, orienta o paciente, explica, né? Então os riscos, por exemplo, você não pode ter mais, assim, se você for ter filho, tem que tomar cuidado, porque uhum, é perigoso, né? uhum. Então, eu acho que é muito importante essa visão. Eu queria pedir agora para a gente finalizar, para o senhor deixar uma mensagem, falar o que o senhor acha importante para os médicos que estão se formando hoje em dia, para quem já é formado, né? Não só médico, como outras áreas da saúde, Uhum. a importância que tem de a gente ter essa comunicação, esse olhar como um todo, para ajudar um profissional a ajudar o outro. Eu acho que é fundamental, por mais que a pessoa vá se especializar, ela conseguir ter uma visão generalista, né, uma visão mais horizontalizada, é de grande valia, justamente por tudo isso que você comentou aqui no nosso bate-papo, né? Você tendo essa visão, cada cliente que você for atender, mesmo que seja uma coisa bem específica, que você seja um especialista, ultra especialista, você vai poder, muitas vezes, ajudá-lo também de alguma outra forma. Seja indicando para algum outro profissional, caso você perceba que tem alguma coisa ali que não está cheirando bem, né? Então isso é muito importante. E sim, uma vez que você opta por fazer uma especialização né, ir fundo a isso e estudar bastante, aprender. Eu não participo, né, da parte acadêmica, eu não sou professor universitário, enfim, então eu tenho uma impressão que essa geração que está aí se formando e tudo, que talvez eles tenham uma, uma forma de encarar os estudos, de uma forma talvez mais superficial, não sei, né? Então eu acho que deixar essa informação de que é muito importante que de fato as pessoas estudem muito, porque não tem como, a meu ver, você se propor a ser um profissional da área da saúde se você não está estudando e de uma forma sistemática e intensa, porque essa é a única forma que você tem de errar menos, né? Sim, Caso você realmente fique muito no superficial, no que o fulano falou, no que o ciclano falou, mas você não entende a fonte, você não consegue ir na fonte, tá? Mas falou, mas de onde que ele viu isso? Ah, ele viu no estudo tal e tal e tal. Então, bora lá, vamos lá o estudo. Aí você pega a pesquisa, você lê a pesquisa e você toma suas conclusões para ver se foi uma pesquisa bem feita ou se foi uma pesquisa mal feita. E aí você pode ter uma grande independência de pensamento baseado nos estudos mesmo, né? E de entender como que a ciência é feita, o processo científico, como que você faz pesquisa adequada, quais são os tipos de erros de viés científico que existem e como que você pode interpretar o resultado de um estudo científico à luz daquela população que se beneficiou, sem querer usar aquele resultado para todo mundo, porque sim, provavelmente a amostra que foi beneficiada é uma amostra específica. Então você não vai poder usar um remédio que fez bem para uma amostra populacional para todo o resto da população, né? Então, sim, sim. É e isso individualização. é individualização. E isso vai ajudar, entra muito nessa coisa da medicina de precisão, né? Da saúde de precisão, da odontologia de precisão, que é o que a gente cada vez mais vai ter à nossa disposição.
mas baseado em muito estudo, né? E como diz o ditado, o corpo fala, né? O corpo fala. Não tem como. Alguma alteração tá ali, alguma coisa tá errada, Sim, né? sem dúvida. Eu gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui, né, com a gente. Esse bate-papo foi muito legal, muito enriquecedor, né? Então, eu acho que deixou bastante informação, né? Dá para entender bastante essa questão da importância é, da- do profissional ter um conhecimento para ajudar um ou outro, né? O Uhum, cardiologista ajudar o dentista ajudar o cardiologista, não só nessa área, mas em outras também. uhum. E eu queria pedir, fazer uma pergunta para o senhor, que eu sempre faço no final, que é o que que é Deus para o senhor? Deus, para mim, é uma inteligência absurda, universal, eterna, e que está o tempo inteiro à nossa disposição. Basta que a gente se aquiete, que a gente pause e que a gente saiba encontrá-lo, né, dentro de cada um de nós. Eu acho que Deus mora em cada um de nós, além de em tudo quanto é lugar, e cabe a gente, cabe a nós enxergá-lo não só na gente, mas em cada um, né, que está à nossa frente, Sim, seja pessoas, seja seres humanos, seja animais, plantas, a beleza da natureza, é, as dificuldades também fazem parte dele, né, sim, os sim. conflitos, enfim, é o todo que está aí, que a gente pode se conectar e deve se conectar Nada quanto por mais acaso, né? possível, nada é por acaso. Então é isso. Muito obrigado. Passa os contatos, né, do senhor, a rede Sim, social, o telefone, como que pode fazer para tá até. joia. Bom, meu Instagram é dr André FL Brito, o YouTube também é o mesmo. Ah, eu estou desenvolvendo uma plataforma online, ela já está pronta, a gente já está no operacional já, chama Amadurecer, Amar, Durar e Ser. É uma plataforma visando longevidade, para que as pessoas possam encontrar conteúdo sobre esses diversos temas que a gente falou aqui, atividade física, gestão do estresse, mudança de hábitos, sono, alimentação adequada, e através de uma técnica, né, de mudança de hábito, ajudar as pessoas a melhorar os hábitos delas, através de um processo de tentativa e melhoria, insight, e é uma coisa bem legal, bem bacana, baseado em vários estudos, né, da ciência dos hábitos, da ciência comportamental, que a gente pode utilizar para ajudar as pessoas a fazer essa jornada de mudança, né, de hábito. Uhum. E lá no meu Instagram, no bio, você consegue entrar lá no link Amadurecer, e caso você tenha interesse, vai ser um prazer ter você lá com a gente. Ah, tem minha secretária, o telefone 99700 7677 e estou à disposição, qualquer dúvida que vocês A tiverem. senhora atende convênio particular? Como Atendo que. só Só particular particular. e Uhum. atendo no hospital, no caso dos pacientes internados, né? Mas no caso de consultório é particular. Ah, sim. E qual que é o endereço? Fica naquele prédio da Elbor, que fica entre o tribunal e o Carrefour. Ah, sim. Tá? Tem 3 ou 4 prédios azuis, é Sim. a Uhum. Torre C. No primeiro andar chama Clínica 20. Ah, legal. Tá? Eu atendo lá todas terças e sextas. Bacana. Muito obrigada novamente. De nada, eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho. Muito Foi um obrigada. prazer.